Oi, você que acompanha a coluna de política aqui da Band News Difusora. Nós estamos, como você percebe, pelo Solimões. Estamos num barco da Sea Shepherd, uma ONG que está fazendo um trabalho muito importante aqui no estado do Amazonas. E aqui ao meu lado está o André Balesteiro. Ele é de comunicação, da área da comunicação, pós-graduação na área de questão ambiental. E eu queria que ele explicasse um pouco o que ele já faz há algum tempo aqui no estado do Amazonas para vocês. Bom, Rose, eu já atuo no estado do Amazonas há mais ou menos 15 anos, fazendo captação de recursos, gestão de projetos socioambientais, enfim, diferentes partes do estado. E nos últimos 3 anos tenho atuado aí com a Sea Shepherd, nesse projeto de gestão de resíduos, que a gente vai falar mais um pouquinho. Muito bem. A questão de resíduos, de gestão de resíduos é um problema no país todo, no Amazonas também. E o André está há muito tempo acompanhando essa realidade no nosso estado. Vocês devem conhecer essa questão de resíduos pelo nome de lixão, né? Lixão que é um problema em Manaus também aqui para a nossa população e para os gestores. Então eu queria que o André falasse um pouquinho desse um quadro do país. Nós temos uma legislação que já deveria ter sido cumprida por muitas prefeituras e estados em relação a esses lixões. Eu sei que vocês não gostam dessa palavra. É algo que está no entendimento das pessoas todas, do meu também, né? Explica pra gente um pouquinho por que não devemos utilizar também e como é que está o estado do Amazonas, né, em relação a todas essas exigências. Na verdade, acho que a gente não deveria ter, né? Mas infelizmente a gente acaba utilizando porque o lixão ele é uma forma de descarte final totalmente inadequado. Você não tem nenhuma proteção e aí todos os impactos ambientais, seja de resíduos ou que vão para a atmosfera ou para o lençol freático, né, acabam de uma forma totalmente indiscriminada. E esse é um problema no Brasil inteiro. A gente tem por volta de 2.000 a 3.000 lixões, né? O número por si só ele não é certo porque é uma atividade que não é monitorada ou que se sabe, né, de uma forma correta. Mas a gente sabe que mais ou menos por volta de 40% do resíduo total produzido no Brasil vai para lixões. E aí quando a gente vem para as regiões norte e nordeste, esse número vai para 60%, né? É muito maior. E aqui em específico a gente tem um desafio de logística, né? Para não só escoar esse resíduo, mas também para resolver nas pequenas cidades, né? Com menos de 100 mil habitantes, que também é um problema do Brasil inteiro, na verdade um desafio do Brasil inteiro, porque mais de 80% dos municípios, né? Dos 5.575 municípios, tem menos de 20 mil habitantes. Então como é que a gente faz para construir estruturas que são custosas, né, e grandes para ter uma destinação final ambientalmente adequada? A gente tem, desde 2014, né, na verdade, foi o prazo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu quando ela foi aprovada em 2010 para serem encerrados os lixões no país. Esse prazo depois foi prorrogado mais 2 vezes e o último prazo era em agosto do ano passado, né, e ele não foi cumprido, a gente está longe de cumprir esse prazo. Então o que a gente precisa fazer para de fato não continuar prorrogando esse prazo e fechar os lixões, né? Porque eles são uma chaga muito significativa, né, de impactos ambientais e que reverberam impactos de saúde no meio ambiente, né? E a gente precisa entender isso para resolver. Olha, só para a gente entender como isso impacta a gente, tem vivido semanas após semanas enchentes em Manaus. E as pessoas colocam a culpa na população e nos igarapés. Quando você trata de lixões, você imagina um local que você vai jogar o lixo de qualquer forma e as pessoas acabam também repetindo isso, reproduzindo isso nos seus bairros, nas suas comunidades. Quando a gente trata de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, é uma política pública, né, que vai desde um local adequado, tratamento adequado para esse resíduo, até a forma como os gestores vão tentar educar a população, colocar a população numa outra cultura e oferecer a elas também estruturas para que elas possam despejar, colocar o resíduo em locais que não criem prejuízos para a própria cidade e para essas famílias. O que está acontecendo em Manaus, por exemplo, com essa coisa das enchentes, os igarapés, tem muito a ver com a falta de uma gestão de resíduos sólidos. O que você até falou, né? As pessoas vão jogando em alguns lugares e aí ele vai se tornando o que a gente chama de um ponto viciado, né? Então, o que a gente precisa é de estruturas para poder absorver esse resíduo. E aí a lei tem uma coisa que chama-se, né, responsabilidade compartilhada, ou seja, cada ente tem a sua responsabilidade, né,
nessa dinâmica de gestão. Então o cidadão tem que jogar o resíduo no local correto e separar o resíduo entre reciclável e não reciclável, né? O poder público precisa oferecer formas de coletar esse resíduo e dar um descarte final ambientalmente adequado, né? Daquilo que é rejeito e reciclar aquilo que seja reciclável. E as indústrias precisam oferecer, né, produtos, embalagens que tenham de fato uma reciclabilidade e possam voltar ao ciclo produtivo para a gente não ter que aumentar o consumo de matéria-prima virgem. Olha, então, com essa introdução do André a essa questão, a gente consegue compreender que é um desafio para o país todo, mas no caso do estado do Amazonas, em função das peculiaridades, né, da nossa condição geográfica, das distâncias e também, né, da qualidade, vamos colocar assim, mas da realidade dos gestores, isso fica um pouco mais distanciado. E aí a gente tem um exemplo que vocês estão trabalhando já como uma espécie de modelo, mas que já tem bons resultados. Eu achei muito interessante ontem, percebi no município de Anori, onde nós estivemos, com a Sea Shepherd e também com o André, a receptividade da população, dos professores, né, dos estudantes, em relação ao que eles apresentaram como projeto, mas que já tinha ali uma ideia, uma mentalidade em algumas pessoas que receberam. E eu conversei com uma professora, a Maria Alessandra, ela disse, olha, eu tentava, mas a gente não tinha nem com quem conversar sobre esse assunto. E quando o André veio, foi como uma luz, foi as palavras dela, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse projeto, André, e como é que ele está sendo desenvolvido em Anori. Bom, esse projeto ele vai na direção de a gente entender como é que as políticas públicas, a atuação com o setor público, a atuação com a população pode resolver o problema na sua fonte, na sua raiz, né? Então, por que a gente tem resíduos que estão sendo descartados de uma forma inadequada? Pelo que a gente acabou de falar, você tem um excesso de produtos industrializados com embalagens, né? Um descarte final ambientalmente inadequado e uma falta de gestão nisso. Então a gente procurou trabalhar duas vertentes que são muito importantes nesse processo. Um é conscientização da população, e aí o melhor lugar para trabalhar isso é a escola, né? Começando com projetos de educação ambiental, capacitação de professores, sugestões de materiais didáticos e atividades para aluno. E de um outro lado, um poder público para começar a pensar soluções de gestão de resíduos nesses pequenos municípios. E aí a gente encontra pessoas, né, que são muito entusiastas e que já estão lá com esse pensamento, como a professora Maria Alessandra, a secretária Lenira Bezerra, né, que realmente são os motores desse projeto. A nossa ideia não é ficar no município ad eterno, a nossa ideia é promover essas ferramentas de empoderamento e o município por si só dar continuidade a uma função, a um projeto, a uma operação que precisa ser recorrente, né, por toda a vida, independente da gestão que vai estar lá. Olha, eu percebi que nas escolas já foi abolido em função da forma como a secretária abraçou essa ideia, esse projeto, a postura dela. Então, nas escolas não se usa mais plástico. E muitas professoras que também frequentam comunidades como igreja evangélica, católica mais, né? Assim, mas elas levaram essa ideia também para as comunidades delas e também ali já não se usa mais. E elas me falaram que foram para um outro município, em Anamã, para uma festividade da Igreja Católica. Quando elas viram um monte de plástico, elas saíram catando, coletando e tentando levar essa ideia já para o pároco de um outro município. Então, uma receptividade já de um projeto que deveria ser um pós, né, em relação à comunidade, mas ainda uma dificuldade de compreensão de que isso deveria ser uma prioridade, até porque uma lei não está sendo cumprida por parte dos gestores. Não, com certeza. Eu acho que assim, tem uma parte onde a gente atua que é na redução, né, e na correta gestão. Então, a gente fala de uma massa de resíduos sólidos, né? E existem estimativas de que dessa massa 50% é resíduo orgânico, ou seja, resto de comida, e por volta de 20 a 30% seria de resíduos recicláveis. Portanto, o rejeito seria de 20 a 30%, né? Então, com soluções simples, de curto prazo e uma operação, né, não custosa, até para municípios pequenos, a gente consegue reduzir o problema de forma significativa, né? E o que a gente está encontrando ali em Anori é um desafio entre conciliar todo o investimento, todas as conquistas que a gente teve em conscientização, educação ambiental, com uma operação, né, que possa oferecer à população essa oportunidade de exercer a sua cidadania, separando os resíduos, né, encaminhando de forma reciclável. Então, até no município que a gente está aqui, né, em Anori, onde o acesso é só fluvial, a gente tem condições de fazer uma operação, né, de enfardar os resíduos recicláveis e poder levar a Manaus, né, para ter o encaminhamento correto e esses resíduos voltarem para o ciclo produtivo. E aí o que vai acontecer?
apesar de, né, a maioria dessas cidades estarem descartando seus resíduos em lixões, se a gente diminuir a quantidade, né, do que vai para o lixão, vai ter um benefício. Primeiro, a coleta vai ter um custo menor, né, e a gente vai ter um impacto menor também na descarte final ambientalmente adequado. E óbvio, a partir dessa primeira conversa de você reciclar os resíduos, você precisa também começar a pensar como é que você vai fazer o descarte e acabar com aquele lixão, né? Porque isso precisa ser encerrado. Enquanto a gente está conversando aqui, você que está acompanhando pelo YouTube da Band News Difusora consegue perceber as imagens que foram feitas já nessa viagem, mas também em outros locais, sobre a condição. Esse último foi o lixão de Anori, né? A condição. E também, André, o projeto todo, ele entra numa outra vertente que é uma preocupação muito grande, sempre na fala dos políticos, que é como desenvolver economicamente, dar oportunidades aos municípios do interior. E aí você tem também uma possibilidade de geração de renda para as pessoas, né? De trabalho, de cooperativas. Tem um mundo aí a se abrir que não está sendo descortinado ainda pelos gestores. Eu acho que quando a gente pensa em gestão de resíduos, né, principalmente os recicláveis, obviamente você vai pensar na agregação de eventuais catadores que existem naqueles municípios, muitas vezes trabalhando no lixão em condições desumanas, né? E você tem a venda desses recicláveis que podem, de alguma forma, trazer um custo menor para aquela operação ou até gerar um superávit e ser uma operação autônoma, né? Que aí pode se transformar numa cooperativa. O que a gente vê hoje em todo o Brasil é que só o material não paga o custo de uma cooperativa. Então você precisa existir um convênio entre a prefeitura e a cooperativa para remunerar aquele serviço que está sendo feito e junto com o material aquilo ter uma operação economicamente viável. Enquanto isso não acontece, a nossa proposta é que a prefeitura possa começar esse serviço e ao longo do tempo ir amadurecendo para que um dia ele possa se tornar uma cooperativa que inclusive tem outras fontes de renda como créditos de logística reversa, né, que podem melhorar aí essa viabilidade econômica. Muito bem, aí eu queria que você explicasse para a gente também o que é o projeto Ondas Limpas. Ele é uma inspiração para esse projeto que vocês estão colocando em desenvolvimento em Anori e que pode, a gente espera, seja um modelo a ser aplicado em outros municípios também. Bom, o projeto Ondas Limpas é um programa da Sea Shepherd e ele tem muito início com mutirões de limpeza que acontecem por todo o Brasil com voluntários de forma autônoma, né? Então a gente vê isso muito como uma ferramenta de educação ambiental, né? Para sensibilizar as pessoas ao impacto real do lixo, para tirar o lixo da invisibilidade, elas perceberem que ele está sendo descartado de uma forma inadequada. Mas a gente começou a pensar em resolver o problema na sua fonte. E qual é a fonte desse resíduo? É uma gestão ambiental inadequada, uma gestão de resíduos inadequada e uma conscientização também da população que precisa melhorar para saber o local correto do descarte. E foi aí que a gente começou, até a partir dessa missão, né, no barco, entendendo que na Amazônia, nas comunidades, nos municípios do interior, é um problema evidente e crônico, né? Então, o primeiro projeto surgiu aqui, né, nesse Anori, e a gente já tem uma replicação dele no município de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e a gente pretende trabalhar nessa vertente de estarem presentes em pequenos municípios, que são aqueles onde você tem um desafio, né, de operação, um desafio de capacitação dos gestores, né? Mas ao mesmo tempo uma oportunidade enorme, porque são municípios pequenos, onde você pode agregar a população e ter uma campanha, né, de conscientização, de atuação que muda aquela situação num período de curto muito pequeno, diferente de grandes cidades onde a mobilização, né, e o investimento precisa ser muito maior, né? E a partir disso também, esse projeto, né, Ondas Limpas, ele criou uma vertente científica, né, onde a gente rodou com um ônibus com pesquisadores literalmente do Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, perdão, até o Amapá, fazendo coletas de micro e macroplástico para entender de fato qual é a gravidade da poluição que está chegando nos ambientes naturais. E aí, não para nossa surpresa, mas infelizmente constatando uma realidade, a gente tem aí basicamente 100% das praias, né, no Brasil, na costa brasileira, com microplástico, todas elas com uma quantidade significativa de macroplástico, né? E só para quem está assistindo entender, microplástico são aqueles pedacinhos pequenos de plástico, né, com milímetros, né, que muitas vezes a gente nem enxerga, mas que podem ser avaliados, né? E nesse caso a gente fez uma parceria com o Instituto Oceanográfico da USP para fazer toda a análise desse material. Grande parte desse material, mais de 90%, é composto de plástico, né? E a gente, para nossa surpresa, as áreas protegidas acabam tendo um volume de macroplásticos, né,
maior do que áreas habitadas, justamente pela falta de uma gestão de resíduos que não existe nesses lugares e pelo fato do resíduo estar chegando de todos, né, por diversas vias, seja por rios ou pelo próprio mar. A gente sabe que esse é um problema mundial, então muitas vezes você tem lixos, resíduos de outros países chegando pelas correntes marítimas e acabando nas praias. Da mesma forma que o resíduo produzido em muitas cidades ao longo do rio Amazonas pode acabar no mar, né, pelas correntes. Então está tudo interligado, né, é um problema sistêmico e a gente tem que trabalhar soluções em todos os biomas e todos os ambientes, seja ele na costa, ou no interior, ou na Amazônia, na floresta. Esse é um assunto que merece, inclusive, um pouco mais de atenção da gente, um tempo mais prolongado, talvez um outro programa que a gente trate só sobre a questão do microplástico. Eu li uma matéria recente no estado de São Paulo, fiquei muito assustada, parei de tomar o chazinho de sachê, que eu li assim que é uma quantidade imensa de microplástico que atinge o nosso organismo. A gente está consumindo esse tipo de coisa, a gente nem tem ideia, né, de como isso está atingindo a nossa saúde, a nossa vida. Vou tratar no outro programa mais detidamente sobre esse assunto. Eu queria que você falasse agora, por fim, André, como é que todo esse projeto se comunica com essa expedição que nós estamos acompanhando agora, que é a Botos do Amazônia. Bom, pode-se dizer que ele é um desdobramento dessa expedição, né? Como eu falei, na primeira expedição, acho que a tripulação e a equipe da Sea Shepherd teve um impacto muito forte com relação ao nível de resíduos descartados de forma inadequada nos municípios do interior e nas comunidades. Então, a partir da segunda expedição, eu estive a bordo para fazer um diagnóstico em algumas das cidades e entender como era feito esse descarte de resíduos, entender as secretarias dos municípios que estavam ligadas de alguma forma a essa questão e, obviamente, aqueles que estavam abertos a receber o projeto, a receber uma parceria e dispostos a trabalhar junto conosco, né? Então, a gente acabou aterrissando de alguma forma no município de Anori, porque as condições, né, tanto de desafio para resolver o problema, mas também de abertura, no caso da Secretaria de Educação, deram para a gente a oportunidade de começar a trabalhar. E foi aí que a gente veio desenvolvendo um projeto e, junto com ele, acabou se construindo uma metodologia que a gente já está replicando, né, para outros municípios e quer replicar muito mais para outros municípios, seja na Amazônia ou, enfim, em outros lugares do país. Muito legal, olha, essa estrutura se aproveita para uma série de outros trabalhos importantes com as comunidades e também com a política pública, com a ciência. É muito legal como tudo está intercalado e é necessário que esteja realmente integrado, porque na Amazônia nada vai ser desenvolvido se não for por meio de políticas públicas que também observem todo um caminhar científico, uma pesquisa científica, uma compreensão científica da Amazônia. Eu agradeço, André, essa entrevista, parabéns pelo que eu entendi na fala dele, que vocês acompanharam também. Esse projeto de Anori, embora ainda haja ali alguns obstáculos a serem vencidos, né, na mentalidade, na linguagem política, aqui no estado do Amazonas, ele já está servindo de modelo em outros locais do país, já está sendo aproveitado em outros locais do país. Então, parabéns, abro aqui um espaço para você colocar alguma informação que eu possa não ter perguntado e agradeço a entrevista. Não, eu acho que como você falou, Rose, esse assunto é sistêmico, acho que a gente precisa jogar mais luz em gestão de resíduos, porque ele tem a ver com a educação, tem a ver com economia, tem a ver com saúde, né? Os impactos que isso provoca são enormes. Para você ter uma ideia, vou citar um outro dado, foi feito um estudo que diz que os impactos indiretos da má gestão de resíduos no Brasil têm um custo de 90 bilhões por ano, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, precisa tornar isso prioridade de política pública, prioridade da população para cobrar os gestores públicos, né? E cada vez mais desenvolver aí produtos que possam ter uma logística reversa para que eles não acabem sendo descartados de forma inadequada, né? A gente cria um ciclo de economia circular de verdade, para que você diminua cada vez mais aquilo que tem que ir para um aterro sanitário e reaproveite isso no ciclo produtivo, diminuindo também a quantidade de material virgem que a gente precisa para fazer, né, esses produtos e embalagens. Muito bem, obrigada. Essa foi uma entrevista que a gente fez aqui no meio do Solimões com André Balesteiro, coordenador de resíduos sólidos da Sea Shepherd Brasil. E até a próxima, gente.